Sim, meus queridos irmãos, ouvintes da Rádio Aliança, como é linda a nossa família, como é lindo encontrar você aqui no 106.3 FM da Rádio Aliança. Como é lindo encontrar você nos nossos aplicativos para smartphone e tablets. Como é lindo também encontrar você no site da Rádio Aliança, alianca.fm.br, e aqui em vídeo nesta live do Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência nessa noite de sexta-feira. Estamos começando mais um programa Nossa Família. Hoje é dia de hashtag vocacional no Nossa Família. Então, Nossa Família Vocacional, aquele programa Nossa Família, onde a gente recebe aqui os nossos irmãos do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Porto Alegre. Estamos juntos hoje para mais um programa Nossa Família, conversando ainda sobre os frutos do Congresso Vocacional do Brasil, né, onde várias experiências e várias partilhas vão ainda alimentar esses programas Nossa Família Vocacional, como a gente batizou sempre que eles estão conosco aqui no estúdio da rádio. Então a gente vai falar um pouco de discernimento vocacional, juntando um pouco o Sínodo dos Jovens com o Congresso Vocacional também. Então vai ser um dia de bastante reflexão sobre esses temas. Antes da gente começar a nossa partilha, né, a gente faz aquela nossa tradicional rodadinha de apresentações. Eu sou o Sidney Agra, do Movimento de Casais Jovens, estou contigo aqui no Nossa Família de hoje. Estava com saudade da Nossa Família, faz tempo que eu não conseguia vir na Nossa Família, então hoje aqui estamos, né, nessa sexta-feira, começando mais um programa. Forte abraço aos meus irmãos da Paróquia São Pedro, que se prepara aí nesse final de semana para a primeira Eucaristia das suas crianças, dentre elas a minha filha. Então, muito legal, vai ser um fim de semana especial. E aí eu já faço também a nossa saudação à mãe da criança também. Boa noite, Karina. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Aliança. Se o Sidney estava com saudade, que digo eu, né? Faz bastante tempo que eu não consigo me organizar. Enfim, as 3 crianças requerem uma logística um pouco mais complicada para daqui na sexta-feira, porque se o papai vem, alguém tem que ficar em casa. Mas abraço às vovós que estão hoje em casa. Aquela bênção. As crianças estão aprontando já. As avós vieram para a primeira Eucaristia da Maroca, então nos deram a graça de nos liberar para estar hoje juntos aqui. Então que seja uma noite muito legal de partilha, que o Espírito Santo esteja conosco, em todo momento nos inspirando, que você esteja em casa, esteja em comunhão conosco, pegue aí seu material se você não tem, pegue a Bíblia para nos acompanhar nas orações. Bom, vamos partilhar em família. Muito bem, quem sempre está conosco nos dias do Nossa Família Vocacional, Padre Ângelo. Boa noite, Padre. Estamos de volta, muito boa noite, Padre Ângelo, animador vocacional da Arquidiocese de Porto Alegre, moro lá no Seminário de Gravataí e privilégio de estar de novo nesse programa e partilhar aí um pouco da experiência do nosso Congresso Vocacional. Muito bem, temos uma dupla de irmãs também conosco hoje, que alegria. Então, boa noite, irmã Karine. Boa noite, Sidney, Karina. Eu hoje descobri quase uma xará, né? Quase. Então é uma alegria também poder estar aqui nessa noite com vocês, com os rádio ouvintes, todo mundo que está acompanhando aí a Rádio Aliança e também, como disse o Padre Ângelo, poder partilhar um pouco dessa experiência, que foi uma grande oportunidade de participar, né? De celebrar, de estar presente no Congresso Vocacional. Bem, boa noite, irmã Carla. Boa noite, Sidney, Karina, Padre Ângelo. É uma alegria estar novamente aqui. É sempre uma surpresa quando a gente vem. E falar um pouquinho também sobre a questão vocacional. Então, uma boa noite aos radiovintes, às irmãs da minha comunidade que estão lá escutando a rádio, disseram vamos ouvir a irmã Pierina, a irmã Ângela, e a todas as pessoas que estão em sintonia conosco nessa noite. A irmã Carla sempre quer se esquivar, mas é a que mais fala, então hoje a gente vai ouvir bastante a irmã. Ela não participou do congresso, mas a gente quer fazer reflexões em conjunto a partir desse tema tão rico para o nosso Brasil. É verdade, eu não participei, mas eu estive em sintonia com vocês dois que foram bem unidas.
com tudo aquilo que estava acontecendo e sempre conectados, né? Que bom. Outro que estava lá, está conosco pela live, é o Rogério também. Forte abraço, então. Grande o amigo. Rogério Fautian, né, que esteve no congresso também como um dos delegados da nossa arquidiocese, né, e junto com mais uma turma aí da pastoral, do Serviço de Animação Vocacional, também pastoral vocacional, mas aprendeu o nome certo. Estão aqui já na live, então forte abraço a todos. Eu faço aquele desafio ali, né, todo mundo que estiver assistindo, né, vai lá e compartilha também a live, aperta ali no botãozinho de compartilhar e divulga, né, para que a gente chegue a mais pessoas, alcance mais pessoas nesse nosso programa Nossa Família. Forte abraço a Silvéria Pinheiro também, que manda o seu boa noite, o Rogério também dando aqui o seu alô já no começo do nosso programa. A gente começa com a nossa oração. A irmã vai conduzir a oração de hoje e escolhemos, embora certamente muitos já tenham meditado durante o dia o evangelho de hoje, mas é um texto muito apropriado para aquilo que vamos refletir. Em Lucas, capítulo 12, 54 a 59. Ouça com atenção, se tiver aplicativo ou a Bíblia, melhor ainda, acompanhe esse texto, este evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vocês sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estais a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te julgará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois então, o texto ele já assinala para aqueles evangelhos que nos colocam diante do final de um tempo litúrgico. E aqui Jesus usa imagens. Eu quero fazer referência especialmente àquilo que ele diz, chamando a atenção à necessidade de interpretar as coisas do céu e da terra. E a palavra forte no nosso congresso vocacional foi discernimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo a eles que eles têm extrema dificuldade de discernir as coisas de Deus. Olhando para o céu, o vento vem de lá ou de cá, as pessoas sabiam interpretar. Mas nós também interpretamos tantas coisas e nos aperfeiçoamos no emprego e especializações para cá e para lá. Mas talvez a grande pergunta seja, e ela também vai basear a nossa reflexão de hoje, será que nós sabemos discernir as coisas de Deus, ou então o que Deus quer que a gente faça, decida, escolha? Parece que isso é a chave, é a grande palavra que nos ajudaria em toda esta reflexão. Interpretar o que Deus quer de nós hoje nos nossos tempos. Apenas esta pequena reflexão que pode ser acrescida por vocês é o que me chama a atenção e também sintoniza com o tema de hoje. Eu vejo também que é um desafio nos dias de hoje, né? Porque Jesus já nos provoca a pensar que nós sabemos interpretar tantas coisas, nós sabemos interpretar os sinais. Hoje em dia, se nós pensarmos nas tecnologias, às vezes a gente vai sair, vai ficar uns dias fora, você olha lá a previsão do tempo, você já sabe se vai
chover, se não vai, se vai fazer frio. E então nós temos à nossa disposição tantos meios que nos ajudam, de certo modo, até a prever um pouco do futuro, né? E nós temos tanta dificuldade de interpretar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e no meio de tudo isso que nós somos, descobrir o que é realmente que Deus quer, o que Deus espera de nós. Então é um desafio, e é até de certo modo uma contradição, porque a gente sabe interpretar, sabe lidar tão bem com situações que até às vezes parecem adversas, a gente lida super bem com isso, mas no que compete ao nosso ser, o nosso agir, como a gente tem que proceder para estar em conformidade, né, com a vontade de Deus para a nossa vida, isso é um desafio. Às vezes até a gente não sabe nem como fazer. Como é que faz para discernir, então, a vontade de Deus, né? Uma pergunta que cala, que muitas vezes é a base, né? Quando a gente fala de animação vocacional, pastoral vocacional, um tema que está sempre presente é a questão do discernimento vocacional. Então, passa por aí um discernimento da vontade de Deus que acontece no dia a dia do cotidiano da vida. E é um desafio. Investimos em tantas coisas e não nos perguntamos qual é o caminho do céu, ou como, então, fazer com que se realize já aqui a vontade de Deus, um reino que Deus quer, um mundo que Deus quer. Então, podemos refletir sobre isso, né? Verdade. É a nossa oração. E essa questão do discernimento, ela vem junto com um grande dom que Deus dá, que é o da liberdade, né? De fazer as nossas escolhas e poder corresponder àquele chamado que Ele faz a cada um de nós. Então, junto com essa liberdade, é preciso que a gente peça sabedoria, peça a possibilidade de perceber o que verdadeiramente Deus quer da nossa vida, o que é que Ele preparou, qual a vocação que Ele tem para cada um de nós. Então que seja essa a nossa oração no começo desse programa, onde a gente pode tentar, né, discernir a respeito do que Deus quer, né, daqueles mais jovens que ainda estão no processo de discernimento vocacional propriamente dito, mas aqueles, todos nós, que a cada dia, né, também somos chamados, né, a corresponder aos apelos de Deus no nosso cotidiano, não só com as escolhas de vida, mas também com as questões do nosso dia a dia. Então que a gente se permita, né, estar inspirado pelo Espírito Santo. E rezamos juntos, então, a oração do Congresso. Pai Santo, todo dom precioso e toda dádiva perfeita de ti procedem. Teu Filho Jesus Cristo anunciou teu reino de amor e nos chamou a segui-lo. No Espírito Santo, fomos batizados para responder generosamente a essa vocação. Por isso te pedimos, renova esse convite na Igreja, para que adolescentes e jovens possam escutar os teus apelos com os olhos atentos aos sinais dos tempos. Que a Virgem Maria, Senhora Aparecida, acompanhe todos que ouvem a tua voz, para que com ela possam proclamar: eis-me aqui, faça-se em mim conforme a tua palavra. Amém. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração no começo, aqui na Rádio Aliança. Até já. Estamos de volta, sim, estamos de volta. Essa é a Rádio Aliança 106.3 FM, espalhando o amor de Deus pelo ar. Esse é o programa Nossa Família, hoje sexta-feira, dia 25 de outubro, agora 22 horas e mais 5 minutinhos, são 21 graus, numa noite quase fria, aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, mas a gente está aqui para aquecer a sua noite, né, com reflexões, com uma partilha, né, sobre discernimento vocacional. Padre Ângelo, o senhor falava no primeiro bloco que esse é um dos temas ali chaves, né, do Congresso, então conta um pouco
para o nosso ouvinte, quem já está acompanhando a nossa família vocacional há mais tempo, sabe que a gente vem falando aí do congresso desde julho, agosto. O congresso aconteceu em setembro, né? E depois, no programa de setembro e agora no programa de outubro, a gente falando dos frutos do congresso. Exato, a gente já falava sobre este assunto, mas sempre é bom repercutir aí tudo o que aconteceu nessa experiência tão bonita lá nos dias 5 a 8 de setembro, ao menos do nosso Rio Grande do Sul, junto com o nosso ônibus, fomos em torno de 26. Tinha mais pessoas do Rio Grande do Sul que não estavam junto com a gente, no nosso ônibus, mas tinha bastante gente, bastante representatividade. Em torno de 600 pessoas reunidas lá em Aparecida, trazendo suas experiências e ouvindo duas figuras assim de renome neste campo vocacional. Um é o Padre Ângelo Mesari, rogacionista, que nos fez recordar congressos anteriores e nos contou um pouco a história vocacional do Brasil, com muitas riquezas, com muitas reflexões anteriores, mas também o Padre Amedeo Centini, muito conhecido pelos religiosos e religiosas, e que de fato nos trouxe ótimas reflexões, novidades e aprofundamentos sobre esse tema vocação e discernimento. Então, a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje, né? Acho que de princípio dizer que foi uma experiência muito positiva, uma experiência de convivência, de partilha, mas também de aprendizado. Às vezes a gente pensa assim, puxa, esses assuntos já foram tão falados, será que ainda tem alguma coisa nova, né? E ele, de fato, nos trouxe uma tônica muito interessante. Acho que a irmã tem aí material e vamos partilhando juntos. Peguei algumas coisas do Padre Amedeo, né? Mas eu queria ressaltar um pouco assim da caminhada que a gente fez como congresso, que eu acho que é interessante também contar um pouco daquilo que foi o congresso em si, né? Nós viemos de várias regiões, tinha a presença de religiosos, de leigos, institutos seculares, leigos consagrados de comunidades, de aliança, de vida, e sacerdotes, bispos, claro, né? E foi assim, então, uma representatividade bem grande da igreja, eu acho que isso foi muito significativo. Claro que ao final do congresso também houve algumas avaliações, assim, no sentido de que, de repente, se fôssemos olhar um pouco mais a questão da amplitude da igreja, deveria ter muito mais presença de leigos, né, de jovens também. Enfim, mas aquilo que a caminhada do congresso foi muito legal, muito, muito profunda. Nós tínhamos, assim, celebração eucarística todos os dias e muitos momentos, assim, de oração, porque o congresso também ele vai se fazendo, né? A caminhada, a reflexão que é trazida pelos palestrantes ali, por toda as reflexões dos grupos, das oficinas, ela vai se construindo. Então isso acho que foi também um passo interessante do congresso, que a gente pode experimentar o que é o discernimento também na prática, né? Que é uma caminhada conjunta, juntos que a gente vai construindo. Foi quase um sínodo nesse sentido. É caminhar juntos, né? Construir juntos. Eu acho que essa é uma das lições profundas, assim, do congresso. E tivemos também algumas oficinas que foram bem interessantes, assim, no que se refere ao vocacional, ao serviço de animação vocacional. E também tivemos a oportunidade de celebrarmos uma noite lá com o Padre Zezinho, um show muito legal, inesquecível. Fiquei, assim, emocionada por ter conseguido tirar uma foto com ele, porque é uma coisa rara de se acontecer. Enfim, eu acho que a questão da partilha, do estar juntos... Eu quase me senti assim como aqueles jovens que são fãs de um artista ou de um músico X e poder chegar perto. Exatamente, essa sensação. Mais assim do que a selfie para mim, que eu não consegui tirar, foi ouvir assim da parte dele. Ele, na verdade, foi convidado para dar uma palestra. Ele não está em tão boas condições de saúde, mas mesmo assim fez algumas reflexões muito boas, muito profundas,
mas ouvir assim essas canções de outros tempos, acho que fez muito bem para todos nós. Foi também bastante positivo. Uma forma de renovar também a nossa vocação. Tanto é que nós saímos depois pela rua cantando, nosso grupo. Fomos né? do caminho lá da Aparecida até o hotel, hotel, cantando todas as músicas que a gente lembrava do Padre Zezinho, vocacionais e tudo mais. Muito boa. E eu ia destacar uma coisa interessante antes da gente entrar mais propriamente no cerne, né, do congresso, que eu acho que é a questão do tema do discernimento, e que foi bem explorado pelo Padre Amedeu, que foi o Padre Ângelo Mesari, que ele trouxe um pouco da caminhada vocacional que foi feita no Brasil, com os congressos, simpósios, né, toda a caminhada histórica mesmo. Mas eu destaco uma coisa que eu acho bem interessante, que para mim me marcou daquilo que ele falou, que é a questão de que o animador vocacional, ele está sendo continuamente provocado. Quando uma pessoa se coloca disponível para acompanhar outra no seu discernimento vocacional, ela também se coloca no discernimento, né? Toda vez que um jovem te pergunta como é que ele descobre a vocação, você também ressignifica por que você escolheu aquela vocação. Então, acaba que no acompanhamento vocacional você está sempre provocado, você está sempre sendo colocado em crise ou à prova, porque você também se pergunta, né? Por que mesmo que eu fiquei irmã? Por que mesmo que eu escolhi me casar? Por que eu desejei ser pai, ser mãe? Então, a pergunta do jovem vocacionado vai ressoando na gente e vai ressignificando também a nossa vocação. E é por isso que eu agora também trago uma certa provocação, que nem todo mundo se dispõe a fazer essa caminhada, esse serviço. E eu acho que é uma coisa que, ao mesmo tempo que você ajuda, você também está sendo ajudado, porque você vai se fortalecendo, vai se fortificando no chamado e vai aprendendo também a descobrir no dia a dia elementos que vão fortalecendo a gente no discernimento. E quase como se disséssemos assim: olha, eu sou padre, você não gostaria de ser padre? Daí alguém vai perguntar, mas por que você é padre? E então, aí tu tem que ter uma resposta convicta e firme, né? Nossos filhos são bem pequenos ainda, mas de vez em quando eles vêm com isso, assim, como que tu sabia que tu queria isso? Né? Assim, uma pergunta que... A Maroca, que é a do meio, né? Novinha ainda, assim, mas ela já fica... Como que você escolhe uma pessoa? Como que, né? Assim, pensando nisso. Não, calma, tem bastante... Tanto que esses dias ela disse, eu já resolvi, eu vou casar com um fulaninho de tal, que é o filho de um casal vizinho nosso. Eu disse, mas por quê? Porque ele já tá por aqui, então eu não vou precisar procurar. Eu conheço ele desde que eu sou pequena. Mas essa menina é esperta, é muito né? decidida. Mas eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque, assim, muitos jovens sentem um incômodo, um desconforto, né? E hoje em dia, cada vez mais cedo, eles são pressionados a decidir o que vão fazer da vida. O sistema educacional está dizendo que eles vão ter que escolher, inclusive, que tipo de matérias eles vão estudar. Eu já ir definindo muitos jovens o que eles vão fazer da vida. E isso tem que dialogar com a escolha de fé deles. Né? Ele não precisa formar para decidir. Né? E nessa formação deles continuada, é importante que o assunto sobre o que você vai fazer da sua vida, que serviço você vai prestar a Deus na vida que você tem, o que você vai fazer com o que você sente, é importante, né? Porque nem sempre eles entendem que isso é vocação. E também eu penso assim que a partir da vocação que você abraça, tu vai também fazendo as tuas opções de vida. A partir de uma vocação você vai vendo, né, e vai fazendo outras opções, mas sempre vinculada a partir daquilo que você abraçou, do teu ser. Tu vai fazendo outras opções. Às vezes a gente fala também porque a irmã Carla e eu, a gente acompanha, o Padre Ângelo também faz esse serviço mais com os meninos, né? Que pensar na vocação, que é pensar no ser, quem você quer ser, né? E que Deus te chama para ser, é quase como um guarda-chuva. E aí depois vem as outras escolhas. O fato é que a gente acaba invertendo, a gente muito cedo decide a nossa profissão, a gente pensa assim, o que eu quero ter, o que eu vou fazer, o que eu vou construir, e a gente acaba deixando essas perguntas do ser, de repente até dentro da caminhada de maturidade que a gente vai fazendo, vai trilhando também, às vezes acaba ficando para depois. Não, e de um modo geral, né? Hoje a gente estava comentando isso esses dias.
a gente participa do movimento de casais jovens, apesar de já não tão jovens. Ele fala por ele. Né? Mas... E um dos serviços importantes assim, que o movimento presta na nossa paróquia são os cursos de preparação ao matrimônio. E mesmo a gente se achando assim, a gente tá mais velho no MCJ, já está na hora de deixar o movimento, a gente percebe que muitos dos que vêm ao curso de noivos têm a nossa idade. Ou são mais velhos, né, que nós. Então assim, a gente já está com 18 anos de casado, com 3 filhos, e pessoas da nossa idade estão vindo ao altar buscar o sacramento do matrimônio. Então... Né? Porque adiaram essa decisão. Claro, muitos já moram junto e tem outra vivência, mas adiaram esse passo porque estavam focados nas suas carreiras, estavam focados no estudo, estavam focados em ganhar, em receber, enfim, e vão adiando essa questão da escolha de vida. E é tão prejudicial esse pensamento do prazer, né? Dissociado do que você é, porque assim, eu preciso viajar, eu preciso conhecer o mundo, eu preciso consumir, como se não pudesse fazer nada disso quando decidisse o que será definitivamente a sua história. Exatamente. Né? Eu decido que eu vou fazer isso da minha vida e nessa situação de vida eu vou poder viajar, eu vou poder comprar, eu vou poder, né, fazer outras... É que as pessoas veem separado, parece, né? E a gente vê, por exemplo... Parece uma condenação. Decidir a sua vocação está ali condenando, né? Vou me aprisionar. Quando na verdade te dá a liberdade de escolher. Exatamente. Então a gente percebe muito uma pressão muito grande, assim, por exemplo, os jovens, né? Tem uma pressão de que se você não sai do ensino médio já engatado numa faculdade, tu é um fracassado, né? Ou tu sei lá, tem uma coisa por trás, parece, assim, mesmo na formação, na pressão e tudo mais, de que muito cedo, e eles estão saindo do ensino médio cada vez mais cedo, 16, 17 anos, e muitos deles não sabem o que querem fazer, né? Que trabalho que eu vou fazer. E aí a gente vê, eu tô fazendo psicologia, tem muitos colegas assim que a gente vê que já passaram por 3, 4 cursos e não conseguem se encontrar. Então não é problema deles, é porque essa caminhada, ela precisa de um tempo, de um processo. Então a gente tá falando de uma profissão, né? Então quando pensa na vocação, mais ainda. É uma questão de ser quem eu sou e o que eu faço com a minha vida, o que eu posso oferecer de mim para a construção do reino, para o projeto de Deus. E isso é uma questão muito mais profunda e que exige esse processo de discernimento, que é voltando para o Congresso, né? É o texto, assim, a base das reflexões do Congresso. Então, eu ia dizer assim que o padre Amedeu, quando ele começa a falar sobre o tema do discernimento, ele usa muito do sínodo da juventude, né? Exatamente, a palavra discernimento, ela vem por causa do Jovens Fé e Discernimento Vocacional. Ele diz assim que parece que realmente a igreja se dá conta de que essa palavra ela precisa ser retomada com toda a força. A gente precisa discernir todas as coisas. Então, eis aí o motivo de escolher esse tema, vocação e discernimento, por causa do sínodo, que foi uma experiência que ele também relata, muito interessante, porque, de certa forma, o sínodo, ele descobriu e revelou muito sobre o mundo juvenil atual, e que talvez nós não tivéssemos tanta consciência. E por se tratar de sínodo, é exatamente o convite aberto assim para jovens e pessoas de muitos lugares e instâncias participarem. O sínodo é isso, né? É um caminhar juntos, né? Só que também vem uma pergunta: será que o sínodo foi um olhar dos bispos sobre os jovens, ou será que também não foi um olhar dos jovens sobre a igreja? Acho que é bonito isso, né? Muitos dos que já tinham participado de outros sínodos disseram que foi o melhor sínodo, no sentido assim de realmente poder ouvir. Claro que eram jovens selecionados, não estavam todos lá, mas certamente eles tiveram aí muita experiência. Mas mesmo o processo prévio, né, padre? Foram duas instâncias, 2 momentos de consulta, uma via paróquias, outra via Facebook, né? Onde os jovens puderam efetivamente
se manifestar também, né? E foi não muito só incentivado jovens. para que respondessem as pesquisas e tudo mais, Isso. né? Eu lembro que do Facebook eu tentei entrar para ver, dar uma olhada e não deixou, porque quando eu botei minha idade, não, é só jovens Espião. Não deu pra menores, burlar. Espião. menores de 29 anos. Eu não consegui dar uma olhadinha. Isso. Mas exatamente isso, essa abertura, ela enriqueceu muito. E os que participaram do sínodo, que tinham participado de outros, disseram que foi um sínodo muito importante. Então, de fato, o sínodo ele conseguiu olhar para este mundo juvenil atual e que nós, às vezes, temos tanta dificuldade de compreender, né? Então teve dois lados. O lado da igreja, que tenta escutar o jovem, e dos jovens que se fazem ouvir também, né? Uma participação ativa nesse momento de reflexão, de abertura, de pensar. E aí eu acho que uma coisa interessante que o Padre Amedeo nos convida a pensar é não olhar para o jovem como um problema, mas olhar para o jovem como uma bênção. Eu acho interessante, isso é forte, né, naquilo que ele traz. Não como o futuro da igreja, mas como o presente. Não como objetos de estudo, um assunto que a gente fica conversando a cada pouco e puxando por uma preocupação até, mas como sujeitos e protagonistas que podem dar uma importante contribuição para o caminho de renovação da igreja. E aí eu acho legal que ele diz assim, que os jovens são o símbolo de uma igreja que se renova. É por meio dos jovens que a igreja vai renovando, vai reconstruindo os motivos de continuar existindo, de continuar acreditando, e a gente também se renova junto com eles. Eu acho que se a gente quisesse levantar uma polêmica assim, aqui a gente poderia perguntar, será que a igreja, claro, de propósito, igreja no sentido mais aberto, será que a igreja realmente acolhe ou ela rejeita o jovem ainda hoje? Se olhássemos para nossas paróquias, acho que é uma pergunta válida e provocante, porque toda essa fala aqui do Amedeo Centini me faz lembrar de uma frase que Jesus usou: a pedra rejeitada tornou-se a pedra angular. E nós vamos chegar um pouco isso na reflexão, para dizer que o jovem de fato é uma bênção para a própria igreja toda ela, descobrir como é importante um novo olhar sobre o mundo, novos métodos para a evangelização, né? Os jovens fazem parte da igreja, eles são uma bênção para a igreja, eles não podem ser algo à parte. E são o agora, né? O Papa toma muito cuidado com isso, né? Na Cristo Vivit, mas também falava isso já nas falas no Panamá, esse ano, no Jornal Mundial da Juventude, que ele usava eu gostei muito dessa expressão assim, ó, vocês não podem, falando para os jovens, dizendo, vocês não podem se enxergar numa sala de espera, assim, onde vocês ficam quietinhos lá, esperando a vez de vocês serem os protagonistas. Façam barulho. Vocês já precisam ser os protagonistas hoje, agora, né? Vocês não são o amanhã de Deus, vocês não são o amanhã da igreja, vocês são o hoje da igreja. Vocês são o agora de Deus, né? Na exortação, um capítulo inteiro chama o agora de Deus, né? Onde ele faz essa provocação. Em que situação que os jovens e igreja se encontram. Nesse sentido, eu vejo em mim e vejo também a necessidade de muitos de nós na igreja realmente fazermos um caminho de uma conversão nesse sentido. Porque nem sempre a gente tem isto muito claro, muito presente. Às vezes no discurso até que sim, né? Mas, de fato, uma das coisas que nesse caminhar pela arquidiocese toda eu tenho sentido junto aos padres é que às vezes a gente até tem grupo de jovens, mas a gente, entre aspas, não tem tempo para acompanhá-los. Claro, algumas paróquias têm muitas missas, às vezes o encontro é bem naquele horário e tal, mas como seria bom se a gente pudesse estar mais sintonizado com a juventude, com o caminho que eles fazem. Como adultos na igreja, a gente tem que entender que a dinâmica deles é uma dinâmica muito diferente da nossa dinâmica, da nossa situação de vida. Um adulto, ele tem uma situação de vida muito parecida com o idoso, a dinâmica é mais parecida.
Acolher o jovem significa estar aberto para interagir com as suas necessidades, acolher as suas sugestões. Assim, a gente pode parar para pensar quem atua, lembrar da sua reunião de CPP e todas as vezes que a gente torceu a cara para sugestão do representante jovem da nossa comunidade. Porque dá muito trabalho fazer do jeito que ele está sugerindo. Porque dá muito trabalho fazer de um jeito diferente do que a gente já faz há 100 anos na nossa comunidade. E aí a gente vai vendo que a gente até tem grupos de jovens numerosos nas nossas comunidades, mas pela falta de acolhimento, pela falta de oportunidade de se sentir parte dessa comunidade, esses jovens não perseveram. E aí eles não viram purpurina quando casam, quando se formam. Eles não morrem, eles deixam a igreja, porque eles não se sentem parte dela. Né? Isso é muito grave, porque a gente acaba deixando com que essas pessoas que tinham tanto vigor, tanta energia, poderiam usar tudo isso de uma maneira muito intensa na vida da igreja, a gente diz, não precisa ser tão intenso, não precisa ser tão animado. Vai cortando. Né? E a gente vai podando o que é mais precioso para o jovem, que é toda essa intensidade. Né? Eles precisam usar isso na igreja. A gente sabe como fazer? Ainda não, né? Porque se a gente soubesse, estávamos cheios de jovens. Mas eu acho que o desafio, né, do processo vocacional é entender essa energia e convergir tudo isso, né, para o discernimento, para trazer essa força para dentro da comunidade. E nem todo mundo está disponível. Eu ia dizer esse exemplo aí. Não, eu estava pensando aqui agora. A gente que é muito jovem presente dentro das nossas igrejas, né? A gente não pode falar a igreja e os jovens, a gente tem que falar os jovens na igreja, como no sentido de acolher o jovem que está aí, mas acolher como o jovem é e não querer o jovem como nós queremos, né? Querer que eles façam aquilo que nós queremos. E aí quando você proporciona algo para os jovens e você pede para os adultos incentivarem alguma coisa assim, esses jovens não querem nada com nada. Na verdade não são os jovens. É os adultos que não querem muito dar oportunidade e acolhida para os jovens. E eu experienciei isso esses dias atrás, e eu fiquei pensando, realmente, a gente quer abrir as portas, a gente tem um discurso bonito, nós falamos bonitos, a gente diz assim, vamos abrir as portas das nossas igrejas, vamos acolher os jovens, e na hora que você precisa incentivar o jovem, né, realmente acolher na prática, o teu discurso vai por água abaixo. E aí a gente ouve essas falas. O jovem não quer nada com nada, eles não têm interesse. É mais fácil, né? É mais fácil e é um não comprometimento de quem diz que acolhe os jovens. Então, a gente vivencia um pouco esse aspecto, né? Essa ideia também. Porque até parece que quando a gente fala assim de discernimento vocacional, parece que a gente está promovendo ao muito jovem a oportunidade de decidir o que vai fazer com a sua vida. Mas a gente também tem que se colocar no caminho em que a gente ajuda os outros também, nesse processo de descoberta. Né? O apoio, né, e o acompanhar, né, é importante para que eles se sintam encorajados. De verdade, né? Eu tô contigo, vamos junto. Mas temos bons exemplos. Mas claro, muitos tá bons exemplos. Partilhando um bom exemplo. Então ela mandou um recado que quer agradecer e mandar um beijo às duas irmãs que estão conosco, a irmã Karina e a irmã Carla, pois me incentivaram a conhecer mais a minha vocação desde o ano passado, quando a gente se conheceu. Ai, querida. Que bom que tem pessoas, né, que prestam esse grande serviço. Já que eu parei aqui no Facebook, vamos ler mais algumas aqui. Então, a Gentila também nos escreve. As irmãs estão em peso aí, hein? Que beleza. Então, gente, tá forte salesiana, se mexa, outras irmãs, vamos começar tem gente aqui a interagir. Que bênção colocar no ar essas reflexões e as orientações de vida. Uma escola de vida. Alegro-me com você, querida irmã Karine. Parabéns à equipe. A Isaura Goulart também manda o boa noite para o Cid e para a Karina e para o Padre Ângelo. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo para a Isaura também. E a irmã Cida, a irmã Maria Aparecida. Que bênção de Deus o programa, trazendo esse tema tão importante para a atualidade. Parabéns, Sidney, e abraço a toda a equipe. Irmã Karine, irmã, orgulho de sermos irmãs ICM. E o Fernando Adams também escreveu aqui, né? Boa noite, povo querido. Abraço, Padre Ângelo e todos aí da rádio. Já estive nesse bonito programa, ele chamou DJ do computador. Ai, pode ser, legal. né? Então, bastante gente aqui ouvindo, todos envolvidos aí com o processo. Já que a irmã Cida escreveu assim, eu fiz um convite para ela vir na nossa família, né? Então, irmã,
Aproveita e manda o Daqui recado. a pouco é a tua vez aí. Então, Ela já não veio aqui? Já, ela teve tá. no Nossa Família, teve também uma vez no Alegrar. Eu convidei ela para vir no final de novembro, quando a gente lançar os encontros preparatórios para o Porque Natal. depois que nós viemos aqui, ela se organizou e veio também. Então, olha, elas estão aqui de novo, irmã Cida. Então agora ela vai Tá na hora da volta da irmã Cida. Exatamente. Muito bem, muito bem. São os recados por enquanto. Quero agradecer também que o pessoal se mexeu e compartilhou. Estamos com 8 compartilhamentos da nossa live, então é bom que mais pessoas vão acompanhando aí. Então, se os jovens são símbolo de uma igreja que se renova, você que tem jovens na sua igreja, deixe-se renovar, né? Porque as reflexões sobre o Congresso nos ajudam a dizer que eles são uma bênção e que a gente precisa caminhar com eles, escutá-los e aprender com eles. Eu acho interessante também 3 principais pontos que o padre traz sobre os jovens como lugar psicológico, lugar teológico e lugar sociológico. Num primeiro momento, lugar psicológico, porque os jovens são termômetro de mudança pra gente. São eles que sentem, eles têm uma sensibilidade maior, até mesmo a questão da linguagem, das novas tecnologias, eles vão percebendo a mudança antes da gente. Eu até não vou falar muito, porque eu ainda tenho 2 meses de jovem, daqui a pouco no meu aniversário. Já não vou mais ser jovem, mas por isso, enquanto... né? Um termômetros, em outras palavras, se na igreja e na comunidade tem jovens, ela não vai ser sempre a mesma. Ela vai ser provocada para mudança. Isso é um sinal próprio da juventude. E nós deveríamos ter todos um coração jovem, porque Deus se manifesta de um jeito novo, não sempre o mesmo, né? E a gente também precisa refazer a experiência de Deus, em outras palavras, fazer novas experiências de Deus, mais profundas, né? E aí uma coisa que a Karina falou antes também, que é interessante, é que cada geração é jovem à sua maneira. O jeito de ser jovem que eu tenho, o jeito da minha mãe, o jeito da minha avó, são jeitos completamente diferentes. Se a gente vai olhar para a nossa história, nós vamos perceber isso. Então, cada geração, ela é única. E a gente não pode ficar sempre copiando e colando as metodologias que foram usadas no passado, elas não vão mais responder no tempo presente. Assim como não responderam, talvez, as metodologias que tentaram usar com a gente, e a gente foi um pouco, não é revoltado, mas subversivo em alguns momentos, que a gente tem que dizer, olha, não aceito desse jeito, a gente gostaria de uma coisa diferente. E assim também a gente é provocado pela juventude nos dias de hoje, né? Cada geração, ela experimenta o mundo de um modo novo. E esse mundo, ele está sempre em mudança e ele está sempre nos desafiando. Portanto, que a nossa resposta não vai poder ser sempre a mesma. E o novo sempre vem. Vem o novo na sociedade, mas vem o novo também na igreja, vem no espiritual, vem no religioso. E a gente precisa também estar sensível a isso. Então, uma coisa que o padre Amedeo sinaliza é que aquela transmissão de valores, que de repente antigamente ela era mais fácil, foi transmitido do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, isso já não é mais tão simples assim nos dias de hoje, ela não é mais tão eficaz. E tá bem bagunçado, né? Porque quando a gente contempla a realidade do mundo, muito se perdeu, a crise institucional, né? Dá uma certa desmotivada, assim, de pensar em valores, né? Um descrédito da vida pública como um todo, né? Isso é uma coisa bem complicada para o jovem de hoje. Sim, a gente sente como adulto, como pai, como mãe, imagina quem tá ali no começo, se entendendo como gente e tudo mais. Não, e tem essas vozes em mesmo nível que falam como se tivessem propriedade. Veja o fenômeno dos youtubers e vloggers que têm a mesma idade das crianças e adolescentes que consomem o seu produto e falam com propriedade sobre um assunto que eles não têm domínio. Esses dias, um exemplo bobo, era o meu filho de 11 anos, mamãe, você sabia que é lenda essa história de que em cada lugar da língua a gente sente um sabor? Eu falei, não, meu filho, isso é ciência. Não, porque o fulaninho de tal disse no canal dele que isso é mito. Jesus Cristo, filho, só te explicar, YouTube não é ciência, né? Mas é isso. Mas toma como verdade, né? Uma bobagem dessa que é
sobre os sabores na língua, né? Eles falam sobre outras questões mais sérias. E os jovens consomem de igual para igual, acreditando que porque uma pessoa na mesma idade, ela tem mais credibilidade do que um adulto falando. O poder da comunicação. E essa é uma realidade muito difícil, né? Da questão dos valores, né? De como ponderar. Antigamente, uma pessoa mais velha falando, você pelo menos dava atenção ao que ela estava dizendo. Mesmo que não concordasse. Isso é uma realidade. Isso é um dificultador. Agora, né? talvez seja porque a gente faz muito Ctrl-C, Ctrl-V em questões de fé. Sim. E o jovem ou a criança não aceitam pacotinhos fechados, entregues assim, e tem que engolir, vamos dizer assim, né? Acho que até tem um problema grande quando a gente fala de comunidade, dá para fazer um programa inteiro sobre isso. Quando a gente pensa dessa forma de comunicar hoje, né, assim, tanta coisa, né, que é diferente do que a gente viu, né, principalmente a questão da leitura, né, hoje é o vídeo, hoje é um áudio, é um podcast, é um negócio, e a gente ainda é muito dependente da forma como a gente evangeliza, da leitura da palavra de Deus. E aí, como é que a gente faz isso com os mais jovens, né? Como é que a gente pode buscar uma ferramenta que faça chegar a ele a palavra de Deus, né? Talvez não da forma lida, que é o ideal, é a melhor forma, né? Para que tu mesmo possa buscar a tua comunicação, a tua conversa com Deus, mas que desperte talvez o desejo depois de um dia voltar lá e ler, né? Porque talvez é ouvindo, né? Tem aí várias iniciativas como vocês falaram do padre Zezinho, tem o padre Joãozinho também, que com esse negócio que ele faz com o mini sermão, que é um troço que tem uma repercussão impressionante. Eu mesmo mando isso para uma quantidade de gente todos os dias de manhã. Assim que eu abro o olho, é a primeira coisa do dia que eu faço. Uma coisa, né? que se usa muito, eu vejo muito nos grupos de jovens e mesmo nas redes sociais, assim, por exemplo, tem muitos memes da Igreja Católica, Sim. né? E às vezes a gente cria alguns vocacionais também. Nossa, esse faz um sucesso, sabe? A irmã Karine porque às vezes eu digo Tem que aproveitar a juventude, né? porque a gente olha um negócio e já surge na cabeça, entende? Então, eu acho que... É um pensamento visual, né? E os jovens têm muito disso. Então, acho que essa questão do visual, mesmo para estudar, né? Talvez o jeito de estudar de antigamente, de sentar e pegar aquelas Barça, enciclopédia, aquelas coisas todas, não funciona mais isso. Hoje depois de ter uma dúvida, tu mapa pega... cognitivo, assim, cheio de setinhas. Meu filho fica estudando com aquele negócio, cara, mas funciona. E um aprende, jeito né? ótimo de E aprende. Sim, Carinha, pega o livro. Não, eu vou olhar lá no sistema da escola online Moodle. que tem... Como assim coisa online, criança? Me dá... É tudo assim, né? E aí uma coisa que eu acho interessante também que ele traz é que os jovens, como lugar teológico, eles vão fazendo com que a gente redescubra as razões da fé nos novos tempos. Então, o nosso jeito de acreditar, por exemplo, a fé que a gente tinha quando a gente era criança era uma. Depois, na adolescência, outra. Ou melhor, talvez não mude a fé, mas vai mudando os motivos, ela vai sendo ressignificada. Então, eu ia para a igreja quando criança por um motivo, depois na adolescência por um motivo mais profundo, e assim a gente vai caminhando. Então, a fé, ela também precisa ser ressignificada. E os jovens, eles fazem esse desafio, né? Então, ele diz assim, que a geração jovem, ela sinaliza para a igreja que uma certa modalidade de transmissão da fé já não é mais atraente e talvez não seja negativo de acontecer assim, né? Porque na realidade a fé não é algo a ser conservado e transmitido de pai para filho, mas é a resposta a Deus que faz novas todas as coisas e que não se repete, que acompanha a história da pessoa humana e se mostra nova a todo instante. Então, eu achei muito legal isso, dele ter falado que Deus, ele está no novo. Deus é eternamente jovem, está sempre se renovando e sempre procurando novas formas de se revelar para a humanidade. Então, a gente não pode buscar Deus sempre da mesma forma e botar a nossa fé num pacotinho e ir passando como se ela fosse um objeto, né, para frente. A gente precisa ressignificar e encontrar formas de comunicá-la para as novas gerações.
a minha experiência lá em 1900 e alguma coisa até pode ter sido a minha experiência, mas não significa que essa é a única forma que eu vou passar para o outro começar a crer. Ele também vai ter suas experiências, novas experiências. E Deus não é limitado. Não que Deus mude na sua essência, é verdade, mas Ele se manifesta de formas novas. Então, essa primeira leitura aqui dos sinais dos tempos, a gente também teria que descobrir o que é que Deus está dizendo hoje de uma nova forma, né? Como é que Ele se manifesta e que me faz perceber sua presença, seus apelos. Se surgem novos desafios, novos problemas, também precisam existir novas soluções, novas formas de buscar a Deus. E o jovem hoje em dia tem uma consciência que eu, há 20 anos atrás, não tinha, que era do meu valor como indivíduo. Eles muito pequenos sabem o seu valor quanto indivíduo. Qualquer criança de 10 anos sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são os seus deveres, quais são os seus direitos. Eles aprendem na escola, então eles sabem o valor deles como indivíduo. Então, Jesus Cristo tem que entrar nessa dinâmica quando a gente vai fazer esse processo de discernimento e evangelização, que a gente não considere eles como uma coisa vazia. Porque geralmente é desse ponto que a gente parte na conversa. Tu não conhece nada de Deus, tu não tem nenhuma experiência, tua juventude. E eu venho te trazer uma coisa. Tu é vazio porque é jovem e eu vou te preencher. Né? Fazer com que o evangelho encontre na situação de vida dele, claro, dá bem mais trabalho, porque eles são plurais e diversos, mas isso faz com que eles se sintam preenchidos por algo. Porque às vezes a gente vai jogar alguma coisa da nossa perspectiva e a palavra atravessa aquele corpo. Né? Não fica... sai, né? Atravessa o jovem, né? A gente é tio de CLJ e isso a gente percebe nitidamente quando é o que nos agrada e quando é o que interage com eles. O que nos agrada geralmente atravessa os corpinhos e vocês têm aquele olhar vazio, né? Que por respeito está virado para você, mas que não está interagindo com a vida deles. E esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? É a gente aceitar que eles têm valor, eles têm conteúdo, né? Talvez não seja o nosso conteúdo, o jeito que a gente está formatado, mas interagir com isso, né? Com o que eles têm para propor também, porque eles sabem que tem valor, que eles têm conteúdo. Não é o mesmo, né? Mas assim, que eles se sintam valorizados já no início, né? E muitas da gente nessa interação já diz, não, porque tu traz é do mundo, não funciona aqui. Mas é até uma forma de comunicar a fé, né? O jovem também tem a sua forma de expressar a sua fé. E a gente precisa entender como é que isso acontece, né? E valorizar, né? Valorizar também, trazer isso presente para a comunidade, para a vida do grupo e tudo mais. A gente vê muito, por exemplo, uma expressão de fé por meio da música. E isso é bonito. Então, a gente não pode considerar que a música qualquer coisa. Não, a música tem um valor muito profundo na evangelização da juventude. E assim, estou dando o exemplo da música, mas existem outras várias realidades que precisam estar presentes numa questão de evangelização da juventude, né? Talvez nesse sentido precisa haver uma inversão, porque antes os adultos falavam mais para comunicar e eles escutar. Talvez hoje a gente tenha que escutar e deixá-los falar para tentar entender como é que é o processo de fé dessas gerações, né? E tentar descobrir também formas de acompanhar, de orientar, mas acima de tudo escutar. A grande inversão talvez, né? É como na catequese, uma questão muito clássica, assim. Ainda nos meus tempos havia aquele livro de catequese, aquele catecismo com as perguntas que o catequista fazia e que nós depois, lá no finalzinho, tínhamos que, como numa prova, num exame, responder. Eu fiz prova na E o meu tempo Pois era então. muito diferente, Hoje né? é diferente. Não Hoje, era mais de pergunta e resposta. hoje são eles que fazem as Padre perguntas Ângelo. e nós temos que E às vezes tu rebolar fica aí de com a calça resposta. curta, né? E um outro ponto também que é interessante é sobre o jovem como lugar sociológico, que nos faz refletir sobre o fim do cristianismo convencional. Isso é uma coisa que, de repente, nos parece assim, um pouco assustadora até, porque a gente vê e a gente se preocupa muito. Hoje, como igreja católica, a gente diminuiu muito, talvez a nossa expressividade não seja tanta como era no passado, ou a nossa representatividade social talvez não tenha tanta
sei lá, tanto espaço, tanto lugar na sociedade de hoje, mas o jovem sinaliza para uma igreja que seja autêntica. Então, o cristão de fachada, aquela coisa do católico não praticante, não adianta mais, não serve mais. E o jovem, como ele está numa busca contínua pelo ser, quem ele é, busca um sentido para sua vida, ele não vai aceitar assim uma coisa que soe como falsa ou algo que soe como superficial. E aí isso nos convida a refletir até que ponto o meu jeito de ser cristã é um jeito autêntico, um jeito que realmente está revelando quem eu sou e não uma coisa que eu quero aparentar ou que eu quero mostrar para a comunidade, né? Isso que a irmã fala aparecia claramente no instrumento de trabalho do Sínodo dos Jovens, assim. O termo que aparecia lá é um termo que a gente usa bastante, que os jovens diziam na pesquisa, não precisa dourar a pílula, assim. Vai aqui e diz na lata, assim, ó, o que a igreja ensina sobre este assunto é isto. E o instrumento de trabalho falava disso, da sede do jovem em conhecer a real verdade. Orientação, a verdadeira orientação da igreja a respeito daqueles temas, porque a gente fica cheio de cuidado, né? Não, veja bem, você pode... Não, cara, me diz aqui, ó, é isso aqui. Muito bem, eu vou fazer o meu relacionamento de modo que eu concorde com isso ou não, enfim. Mas eu quero saber qual é o ensinamento, assim. É um convite até pra gente voltar àquele modelo dos primeiros cristãos. Então, um cristianismo por adesão, um cristianismo através de um caminho que é cada vez mais individual, aprofundado, e não tanto por um sistema de conservação, né? Que é transmitido, assim, de pai para filho e tudo mais, e vai pras massas. Eles buscam convicção, né? Hoje em dia é um mundo de posicionamento muito forte, né? Hoje em dia não tem espaço para as pessoas que não têm opinião. O jovem, ele é intenso, ou tu é ou tu não é. E ele quer de ti uma vida cristã que represente algo. Ele não quer uma pessoa que, se ele te pergunta por que vai na missa, tu não vai responder para ele que eu venho porque eu sempre vim. Isso não vai satisfazer. Né? Eles querem ver na tua vida a eficácia dessa tua adesão, né? Desse projeto que tu decidiu viver. Eu estou me lembrando do momento em que o padre Ciancini falou isso, né? O fim do cristianismo convencional, e para mim aquilo foi um impacto. Com todas as... Já começar com essa palavra, o fim do cristianismo, eu pensei, puxa vida, e agora? Acabamos. Né? Mas ele fazia referência a Tertuliano, que dizia que a gente não nasce cristão, a gente precisa ser cristão. E numa época de cristandade, era vantajoso ser cristão. Porque senão tinha extremas dificuldades, era rejeitado, né? não era do grupo. Então, nós não estamos mais na cristandade. Ele até usou dizer assim, ó, abandonem esse modelo de entregar fé por pacotinhos, Ctrl+C, Ctrl+V. Não vai pegar. Se insistirmos nisto e não caminharmos por um caminho de adesão em vez de convenção, né? Nós vamos daqui a pouco ver realmente a igreja bastante diminuída e né, não se pode mais ir por aí. Então, a gente precisa ser cristão por convicção e não por convenção. Não porque é conveniente ser por umas vantagens, e aliás, isso também já não existe mais hoje. De uma certa forma, nós estamos nos sentindo um grupo menor e até em alguns sentidos hostilizado. Mas isso também nos faz pensar em quem realmente nós somos ou queremos ser. Qual é a nossa convicção. Então, esse é o ganho, né? Não é o fim do cristianismo. Mundo. Ele diz, não é o mas fim do mundo. Mas de um certo cristianismo. Mas o fim de um certo mundo que se considerava religioso. Então, assim, não dá pra gente ficar lamentando por um cristianismo da obrigação, da prática, da manutenção, da conservação, e não ter esperança num cristianismo da graça, da liberdade, da escolha pessoal e convicção. Por que nós vamos nos lamentar por isso? Não, a gente tem que se alegrar que cada vez mais a nossa fé seja algo autêntico e escolhido na liberdade. E os jovens sinalizam para isso. E aí, um último ponto que ele traz, que eu vi que está anotado aí, é sobre a questão da geração incrédula.
a gente não poucas vezes escuta, né, aquilo que a irmã Carla dizia antes, esses jovens não querem nada com nada, não acreditam mais em nada e tudo mais, e o padre traz um pouco essa reflexão, né? Então, nós estamos diante de uma geração incrédula? Como é que é isso, Padre Ângelo? Parece uma geração incrédula, mas no fundo é uma geração que quer descobrir melhor e perceber melhor naqueles que creem as razões, os frutos desta fé vivida. E parece que às vezes uma fé de fato de verniz e não tão coerente, ela não repercute, ela não mostra sinais de alegria, de autenticidade. Em outras palavras, já se dizia isso um tempo atrás, um Brasil tão católico, tanta gente católica, mas por que está assim, né? Parece que o jovem não tem medo em dizer, opa, mas isso aqui não parece ser de verdade. Então, não é uma geração incrédula, mas que não acredita numa fé que não se possa experimentar e, ao experimentar, sentir os frutos de uma renovação, de uma alegria, de uma vida melhor. Não pode ser uma fé qualquer. Talvez não creio numa fé qualquer, numa fé assim superficial. E a busca pela verdade, ela é algo que é genuíno do jovem e que a gente precisa valorizar ao invés de trancar isso, negar essa busca, né? E aí, claro, só que a busca pela verdade, ela é algo que todos nós devemos fazer, independente da idade que a gente tem. Só que, de repente, num determinado ponto, a gente se acomoda. Tá tranquilo já, agora eu já tô tranquila, já algo entendo basta. tudo. Então, parece... Aí você vai, por exemplo, vai participar de uma catequese, vai lá numa turma, começa a te fazer umas perguntas e diz, opa, isso não estava tão tranquilo para mim, eu preciso me aprofundar mais, de repente conhecer melhor. Então, essas questões, elas parecem que estão muito tranquilas para nós, mas de certo modo não estão. E essa busca do jovem pela verdade, ela deve fazer com que a gente reacenda, desperte isso na gente, né? Porque é bonito, e que bom que a gente tem uma igreja que busca a verdade. E zela por isso, né? Então, a geração que a gente diz que às vezes é incrédula, ela pode se tornar incrédula sim se ela não encontrar a verdade, ou se não encontrar caminhos que sejam experienciais, como você disse antes, né, Padre Ângelo? Algo que seja verdadeiro, que seja autêntico e que possa mexer com essa busca que eles estão fazendo pela verdade. Por incrível que pareça, a gente está chegando no final do programa de hoje. Né? Não tocou música, não teve nada, porque a gente foi direto aqui, então... E nós ficamos só na realidade da juventude, nem chegamos a entrar muito na questão do discernimento, tem né? assunto para vários programas. Só queria dar mais uma passada aqui nos recadinhos, porque o pessoal está colaborando também. O Rogério falava, quando a gente falava da importância da escuta, né? E ele falava isso, ouvir o jovem de idade, o jovem de coração e o jovem na caminhada, né? Porque esses todos têm o que compartilhar conosco. Vou dar um abraço para Lucimar, que é lá de Erechim e está assistindo o programa de hoje pela live, dizendo que legal esse programa ao vivo. Então, Lucimar, estamos sempre aqui, toda sexta-feira, das 21h30 até as 23 horas no programa Nossa Família. E a Rádio Aliança tem também outros programas que são transmitidos em live no Facebook, por enquanto. Legal. Porque daqui a pouco teremos também a live em outras plataformas, se tudo der certo. Legal. Rezemos por isso também. O Fernando Adams explicou, não, foi uma sexta-feira que não tinha, o casal assim, deixou os convidados sozinhos aqui uma sexta-feira. Né? Eles tomaram conta, e ele também. E o Clodoaldo mandou um abraço aqui ao Padre Ângelo, ajudando bastante. Especialista. É verdade, é verdade. Mas, meus queridos, são 23 horas e 54 minutos, a gente tem 22 horas e 54 minutos, quase 23 horas. Então a gente tem um tempinho assim para se despedir e dar uma fechadinha e já deixar uma pista aí pro próximo, porque vamos precisar continuar falando. Nós estávamos olhando aqui, acho que um assunto muito interessante seria, no próximo encontro, a gente falar desse discernimento vocacional dentro do contexto da geração digital. Coisas muito interessantes. Então, podem ir se preparando para isto. Vamos dizer, 22 de novembro. 22 de novembro. Já podemos agendar aí. Quem tem
desejo, eu vejo que tem muitas pessoas que estão preocupadas, como é que tem tantos cursos hoje em dia, né? Como trabalhar com essa questão da geração digital, como despertar consciência na geração digital, e isso é um dos pontos que foi abordado no congresso. Eu acho que traz algumas luzes, algumas pistas pra gente, então já fica aí o convite para o próximo hashtag vocacional, hashtag Nossa Família Vocacional. Isso mesmo. Eu faço um convite aqui também, porque se aproxima o Halloween, né, que é um evento já tradicional aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, celebrando a festa de Todos os Santos. Esse ano acontece no dia 2 de novembro, na PUC, nas dependências da PUC. E dentre as oficinas, muitas vão tratar exatamente dessa questão do acompanhamento da geração Z, né? E dessas questões de como o jovem lida com a mídia digital e tudo mais. Então, vale a pena, você pode entrar no site do Halloween ou também nas plataformas do Halloween, nas redes sociais, aí no Instagram e no Facebook, se inscrever em uma das oficinas. Tem inclusive esse ano oficinas para os assessores, né, os tios aí e tal, também para aprenderem a lidar com essas dificuldades. E na sexta-feira que vem, no programa Nossa Família, a equipe do Halloween vai estar aqui divulgando o evento também que acontece no dia seguinte. Aproveito para dizer que amanhã é a 25ª Romaria das Capelinhas de Nossa Senhora lá em Guaíba. E a equipe vocacional e os vocacionados, o Kairos, acontece por lá mesmo. Nós vamos participar desta Romaria e fazemos ainda sábado e domingo também nosso encontro lá na Nossa Senhora do Livramento. Jovens que pensam na ideia de ser padre, que têm dúvidas, que querem conhecer e aprofundar, são então convidados acima de 15 anos, converse com seu pároco e nos comunique então. Aproveito também para convidar para o próximo encontro do RUA, o Encontro Vocacional Feminino da Arquidiocese. Vai ser no dia 9 e 10 de novembro, na Casa das Irmãs Escolares em Cachoeirinha. Quem tem interesse, gostaria de saber mais informações, tem a página do RUA no Facebook, pode ir lá nos procurar. E já aproveito para convidar, assim, são para as gurias a partir de 13 anos, que estiverem já concluindo o período do crisma e que estejam com essa vontade de conversar sobre vocação. Todas as vocações, inclusive esse último encontro vai ser o tema a pessoa vocacionada. Então, como é que a gente responde a esse convite para uma vocação específica? Acho que vai estar bem interessante e vale a pena o convite aí. Muito bem. Irmã Carla, boa noite. Então, boa noite a todos, a todas que estiverem em sintonia conosco. E fica o apelo do Evangelho de hoje, que tinha como palavra-chave a questão do discernimento, que a gente sabe discernir muito bem as coisas da terra, as nossas coisas, né? Mas não sabemos, não entendemos muito esse discernimento das coisas de Deus, desse projeto de Jesus. Então, que possamos, né, que o Espírito Santo também nos ilumine, para que a gente possa discernir melhor as coisas espirituais. Então, uma alegria ter estado aqui com vocês mais uma vez. Muito bem. Karina, boa noite. Boa noite, já acabou o tempo. Padre, então, termina com a sua caro bênção. irmão, cara irmã, vamos pedir a bênção de Deus, que Ele mostre sempre os caminhos a cada um de nós, especialmente como pessoas de igreja, possamos nos deixar iluminar e através da fé discernir, tomar decisões sempre para o bem de todos. Para que isso aconteça, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos a todos o Deus que é todo-poderoso e é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.